Oba, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar por que China é bom em esportes Olimpíadas individuais, mas não são bons em esportes em grupos como basquete ou futebol. Recentemente, no Copa do Mundo de basquete, China perdeu para Filipinas e Sudão do Sul e foi eliminado, né, no grupo. Isso ficou muito chocante para nós chineses, porque China ela melhora, né, do basquete antigamente do que hoje em dia, e agora está caindo muito. E também o futebol, a seleção chinesa nunca foi bom, né? Então vamos analisar por quê, né? Tem muito a ver com o nosso sistema de esporte, né, na China. É que na China, a gente foca muito em honra coletiva. Isso significa que não importa, não liga muito do cada um participar em esporte, mas foca todo o dinheiro e tempo e recurso em uma ou duas pessoas. Então, individual. Por exemplo, se você vai praticar a competição por mergulho, né? China fazem isso, dá todo o recurso em dinheiro em poucas pessoas para formar esse grupinho de pessoas e praticar 10, 12 horas por dia desde pequenininho e para competir para a China e conseguir medalhas. Então, para nós, é uma coisa muito comum, né? Porque a gente fala, não importa todo mundo sabe mergulhar, não importa todo mundo sabe fazer desse esporte, importa é que tem duas pessoas que fazem bom demais para conseguir medalha de ouro e representa o país. Então, isso funciona muito bem na China por esses esportes individuais, porque tem como treinar poucas gente, jogar todo o dinheiro, recurso e tempo, né? E desde essas crianças, 5 6 anos, já começou a praticar 10 12 horas por dia. Na China, em nossos pensamentos, isso é bom, porque você consegue ser melhor do que outras crianças em outros países da mesma idade. Só que em outros países, desses tipo de treinamento, desses 5 6 anos de idade menor, de treinar demais, não é legal, né? Então, e não pode treinar tanto. Por isso, na China, dessas crianças, dessas pessoas começar a treinar e não precisa estudar tanto na escola e o governo ajuda e tudo, né? E se não ganha medalha de ouro, é um falha, né? Porque você começou muito jovem e pratica demais, só que em outros países do mesmo idade não podia praticar tanto tempo, treinar tanto, né? Então, às vezes, outras pessoas falam que chineses são muito bons em esporte, em essas coisas de Olimpíadas. Sim, mas para nós chineses, dia a dia as pessoas não sabem nada disso. É só poucas pessoas fui treinando demais e fui competir para o país e só. Mas o público na China ainda, por exemplo, mergulhar, né? E a maioria dos chineses não sabe nadar. Isso é muito absurdo, porque a China consegue ganhar em várias medalhas de esporte aquático, mas a maioria público na China não sabe nadar e nem sabe praticar isso, né? Então, a China, assim, não dá muito recurso para o público em geral, mas foca em desses pequenos grupos para ganhar medalha e só, né? Então, nosso esporte, né, desse sistema tem um sério problema. Então, ok, nós somos bons em ganhar medalhas, mas quando falando sobre um time de esporte, né, aí é mesma maneira de treinamento não vai dar, porque um time de futebol, por exemplo, tem 11 12 juntado com um treinador e outras pessoas, um grupo de 20 pessoas, né? Então, não tem como treinar perfeitamente por cada uma e dar dinheiro, dar foco em cada um. Então, mesma coisa com basquete, né?
Então, muitas dessas pessoas, nossos times de seleção em desses esportes não são muito bons e cada vez piorando. No dia a dia na China, falar sobre educação física, né? E na escola, dessa eu lembrei da criança. Nossa educação física quase não faz nada. Era muito pouca coisa. Você quase não tem chance de tocar basquete, jogar futebol um pouquinho só. É muito pouco e não é nada treinado, não é nada de foco para a escola, né? Nas escolas a gente foca mais em estudo, né? Tipo, estudar inglês, estudar matemática, né? E não foca muito em educação física por cada uma criança. Então, desde pequena, as crianças não têm tanta recurso, não têm tanta oportunidade e tempo de jogar o futebol, o basquete, não tem tanta desses recursos nas escolas. É muito difícil de pessoa criar dessa base de público que sabem, né, pelo menos um bom nível de esporte coletivo desse jeito. Então, podemos falar é um sistema de nossa educação em relação de educação física, né? Que é diferente com outros países, então ficou com essa situação. O China tem uma população gigante e não consegue ter um time de basquete razoavelmente bom no mundo, né? E consegue perder para Sudão do Sul e países muito menor. Então, isso não é um dia ou outro, por décadas, né? Sempre foi assim e cada vez piorando. Então, na verdade, quando a China ganha uma medalha de ouro, a atividade de um esporte individual, chinês no em público, na verdade, quem assiste TV nem tão ligando tanto, porque não se sente muito orgulho, porque é praticamente nada a ver com pessoa dia a dia, porque é um esporte quase ninguém sabe fazer, se você fala alguém chinês, e nunca foi, nem sabia existe esse esporte, mas China consegue ganhar uma medalha de ouro, porque só focar em essas poucas pessoas e treinar demais. Então, falando que dá orgulho para o país, sim, de certa forma, mas é só para ganhar uma medalha e só. Então, as pessoas individualmente não tem nada conectado com esse esporte, né? E então, veja Coreia do Sul, veja Japão, eles têm um time melhor, né, de basquete, de beisebol e tudo isso aí, porque eles focalizam mais em desenvolver esse esporte em público também, né? Então, muitas crianças desses pequenos já sabem jogar, já tem o recurso, já tem professor treinando tudo. Então, mas não criar um grupo de pessoas só para ganhar a medalha de ouro para a China, né? Então, eu acho que para nós chineses desse sistema e esse pensamento é errado, porque a gente pensa, mesmo a gente não tentando recurso, a gente joga todos os recursos e dinheiro em uma pessoa e o resto não precisa nada. Então, esse pensamento foi plantado em nossa mente desde muito tempo atrás. É uma coisa chinesa, né? Então, resultado assim, é bom em esportes individuais, claro que é bom, mas ruins em esportes coletivos. É isso. Eu falei bastante sobre isso, mas é um fenômeno, é uma coisa real, né? E é uma coisa complicada no nosso esporte. Se a gente não melhora isso, eu acho que nosso esporte, como basquete, futebol ou vôlei, não vai melhorar. E só vai piorando. Porque dia a dia, nenhum chinês não sabe jogar e o governo não dá esse dinheiro, essa atenção para o público do esporte, né? É isso. Espero que você goste desse episódio e me inscreve e se você gosta do meu conteúdo, dá um like. Até a próxima. Obrigado. Tchau.